Mensagem número 64, Êxito, baseada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, onde Jesus diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E Emmanuel comenta: muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Olha só que interessante esse final da mensagem, né? Quando Emmanuel diz que nós não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão. Porque o nosso grande problema é justamente esse. Inclusive, semana passada nós falamos sobre isso, né? Nós estamos sempre esperando algo, né? Expectativa. E isso nos tensiona, isso nos torna rígidos. Por que torna rígidos? Porque quando a gente cria uma expectativa, toda a nossa energia ela é empregada no sentido da gente alcançar aquilo que nós desejamos. É por isso que diversos ensinamentos orientais falam que aquele que nada deseja, tudo possui, né? Essa frase, aliás, é específica do Tao Te Ching, né? do clássico chinês do taoísmo. A frase que diz: quem nada deseja, tudo possui. Por que ele diz isso? Porque significa que se nós conseguimos parar esse processo exaustivo, né, de estar sempre querendo que as coisas ocorram de acordo com aquilo que nós esperamos, de acordo com as nossas expectativas, se a gente consegue parar esse processo, nós relaxamos e nós entramos num estado de alegria e de êxtase inimagináveis para a nossa mente comum, né? Porque a nossa mente comum ela não consegue imaginar uma outra forma de operar no mundo a não ser desejando e esperando algo, né? Ela não consegue estar presente no momento, ela não consegue usufruir do momento, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo do monge Gensho, onde ele fala sobre a Nitya, né, que é a impermanência em sânscrito, e ele dizia exatamente, falando sobre isso que nós estamos comentando aqui, ele dizia exatamente que ele estava fazendo aquele vídeo no jardim da casa dele, que antes de começar o vídeo ele estava observando o sol nascendo,
primeiro batendo na parte inferior da parede, depois começando a iluminar todo o jardim, né? Então o que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava completamente relaxado e olhando o momento, né? Usufruindo do momento, né? A mente dele estava serena, presente, sem se projetar para o futuro ou retornar ao passado, né? Então é isso que Emmanuel está dizendo aqui, que a gente não precisa gastar as possibilidades da nossa existência em expectativa e tensão, né? A gente deveria relaxar e, ao relaxar, observar, ter uma clareza, né, e conseguir fazer uma observação lúcida sobre quais são os movimentos da vida que estão acontecendo nesse momento, né? O que realmente está acontecendo nesse momento? Porque a gente não vê o que realmente está acontecendo nesse momento. A gente fica vagando no meio das nossas fantasias, dos nossos medos, né, dos nossos temores, né, ou das nossas esperanças. Mas não vemos o que está acontecendo, não conseguimos ficar presentes, né? E isso, como a gente disse agora há pouco, gera uma tensão que faz com que a nossa percepção fique obstruída, né? Ou seja, a gente não consegue perceber a riqueza de cada momento que a gente está vivenciando, né? E por causa disso, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente, ao invés de movimentar uma energia de gratidão, a gente movimenta uma energia altamente negativa de reclamação, né? E eu uma vez recebi uma mensagem falando sobre o significado etimológico da palavra reclamar, né? Clamar, é pedir, né? Por exemplo, o povo clama por justiça, né? O povo pede justiça, né? E reclamar, esse prefixo é o prefixo re, que significa ficar sempre clamando pela mesma coisa, sempre pedindo a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando a gente reclama, né, nós estamos, na verdade, atraindo para nós aquilo que a gente desejaria afastar. Entende? Justamente por causa disso, né? Porque a palavra reclamar, ela expressa perfeitamente, nesse seu sentido etimológico, o movimento da energia que a gente faz quando reclama, né? É como se eu tivesse, por exemplo, se eu reclamo de um desconforto qualquer, físico, né? Poxa, mas né, eu não podia estar sentindo isso, eu estou sentindo tal coisa, estou sentindo dor não sei aonde. Eu estou fazendo com que a energia que está causando a dor se intensifique ainda mais. Então, por isso, reclamar é uma atitude extremamente ignorante do ponto de vista espiritual, né? Porque é ignorar esse movimento de energia que nós estamos fazendo no plano sutil, né? E aí vem a questão da nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje, ela fala de êxito, né? E por conta de todas essas coisas que eu falei aqui, né, desde que a gente começou a falar sobre a mensagem, fica muito claro que nós temos uma noção completamente equivocada do que significa êxito. Para nós, êxito é a realização dos nossos desejos, né? É a consecução dos nossos desejos, né? É a concretização das nossas expectativas. E a verdade é que, em primeiro lugar, a vida, se a gente for voltar atrás, né, lembrar de tudo que já aconteceu conosco, nós vamos ver que pouca coisa aconteceu de acordo com aquilo que nós planejávamos. Esse é um ponto, né? E talvez um segundo ponto a ser observado para que a gente tenha mais sabedoria é também perceber que muitas vezes as coisas, ao não saírem do jeito como nós planejamos, muitas vezes saíram muito melhor até do que nós planejávamos. Todo mundo viveu essa experiência. Isso é uma questão, é uma coisa evidente por si mesmo, né? Então só essa observação deveria fazer com que a gente abrisse mão desses planejamentos, dessas expectativas e desses desejos, né? Por quê? Porque eles são projetados a partir de uma visão curta, estreita da realidade. Uma visão que não compreende a complexidade da vida e do mundo, né? Aqui nós estamos no Evangelho no Lar, estudando justamente a partir de uma perspectiva bastante ampla que Jesus nos legou, né?
e que a doutrina espírita clareia de maneira bastante objetiva, uma perspectiva que nos coloca diante da eternidade, ou seja, a nossa vida não se encerra com a morte, né? Então nós não estamos aqui nessa vida para realizar coisas materiais, mas para, na realização das coisas materiais, aprendermos a ser melhor, a ser melhores, né? Então isso é muito interessante, porque a gente pode realizar o que quiser no plano material, né? Desde que a gente realize isso com uma visão, com um espírito de crescimento interior, né? Então qualquer coisa que eu faça, né, construir uma casa, comprar um carro, levar o carro para a oficina, qualquer coisa que a gente faça materialmente, ela nem é boa nem é ruim por si mesma, né? O que vai ser bom ou ruim é a forma como a gente faz, ou seja, em outras palavras, a motivação com a qual a gente faz. E talvez por isso o Lama Santen, nos seus ensinamentos, ele insista tanto na motivação correta, né? Ou seja, qual é a motivação correta? A motivação correta ao a gente agir no mundo é não buscarmos, em primeiro lugar, o benefício próprio, mas sim o benefício dos outros, né? E em segundo lugar, se buscarmos algum benefício para nós, que esse benefício seja um benefício genuíno, permanente, né? Ou seja, que não seja simplesmente comprar um carro para ter um carro, porque o carro vai envelhecer, vai dar defeito, vai sofrer acidentes, pode ser até roubado, né? Então, se o nosso objetivo estiver no carro em si, nós vamos sofrer quando esse carro em algum momento não for mais aquele que nós compramos novinho, bonitinho, né? Brilhoso, etc., né? Mas se nós comprarmos esse carro, né, e utilizarmos, procurando em cada ato que a gente pratica com esse bem material, exercitar generosidade, paciência, disciplina, energia constante e, acima de tudo, concentração e sabedoria, ou seja, se no uso desse bem material ou de qualquer outro bem material a gente não tiver como finalidade as aquisições materiais, mas sim o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento interior dessas qualidades e de outras também, como compaixão, amor, equanimidade, aí sim nós estaremos fazendo com que a nossa vida valha a pena. E aí, se nós fizermos com que a nossa vida valha a pena, aí nós estaremos realmente alcançando o êxito nesse sentido aqui que a mensagem nos coloca. É por isso que no Evangelho de João, Jesus disse: vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós. O que é isso? O que é Jesus estar em nós e as palavras dele estarem em nós? É nós atuarmos sempre com essa motivação de crescimento interior. E essa motivação ela vai fazer com que a gente não se lamente de circunstância alguma, né? Por quê? Porque nós vamos conseguir extrair de todas as circunstâncias benefícios espirituais. Nós vamos conseguir extrair de todas as circunstâncias crescimento interior, né? Nós vamos perceber que o que nos traz uma alegria genuína é sabermos que em todas as experiências que a gente vive nessa vida, se nós vivermos com esse espírito de crescimento, todas elas nos trarão sempre uma alegria, que é a alegria de estar realizando a finalidade da nossa própria existência. Esse é o êxito do qual está falando a nossa mensagem. É esse êxito que nós, como praticantes espirituais, devemos procurar, devemos perseguir.